Olá, seja bem-vindo para mais um Startcast, o podcast da KFG, onde tudo são pessoas. Estamos aqui no episódio de hoje, vamos conversar com mais uma profissional de mercado, Karine Alves, representante Copra. Olha, Karine, só para poder falar teu currículo aqui no início do programa, eu precisava ter um pacote de folha A4. Com certeza. Representante comercial, analista de negócio, uma excelente estrategista, nutricionista, desenvolve o produto. O que você não faz, mulher? Mas segura aí que nós já vamos conversar sobre isso. Temos aqui também a presença da Letícia, olá, pessoal. Colaboradora KFG Distribuidora, Departamento de Compras. Isso mesmo. E também tem bastante história para contar junto com a Karine, né? Com certeza, vamos trocar bastante ideia aí, vai ser muito bacana. Que legal, bacana. Tudo bem, Karine? Seja bem-vindo ao Startcast. Obrigada pelo convite da KFG, obrigada pela recepção de vocês. Estou ansiosa e feliz com o dia de hoje. Com certeza. Aqui a gente vai contar histórias, vamos trazer um pouco desse contexto, vamos entender um pouquinho mais da história da Karine e com certeza vai agregar para quem assiste a gente, né? Você é entusiasta do ramo empresarial, você que idealiza, ou você que já é um empresário, seja ele qual for, um prestador de serviço, um lojista, né? Também. Então, um grande motivo de estarmos aqui é incentivar, inspirar você a correr atrás dos seus sonhos e atrás do seu empreendedorismo. Karine, já vamos começando aqui, já vamos entrando nesse bate-papo. KFG, 14 anos de história. E você? Conta um pouquinho da sua história com a KFG, como que isso tudo começou, quanto tempo faz que isso começou? Dia 1º de maio de 2015, que dia lindo. A KFG ela tem um evento muito importante anualmente, onde ela reúne todos os colaboradores e nesse evento ela tem esse momento de ligação e ela traz os principais parceiros para compartilhar como que está a indústria, sobre os produtos, etc. E eu, na Copra, eu fui contratada como nutricionista, pelo fato de eu ser nutricionista e também ter estudado tecnologia de alimentos. Então, eu rodei esse Brasil treinando. Na época, eu não era vendedora da KFG. Eu era vendedora da concorrência da KFG. Porém, eu vim aqui como Nutri para treinar. E o treinamento foi encantador. A equipe motivada, a equipe com visão. Olha, aquela semana que eu dei o treinamento, foi a equipe que mais me motivou e chamou muito a atenção para mim, a organização da KFG e também 3 pilares que eu observei. Observei um pilar maravilhoso de sabedoria na presidência da KFG, que eu conheci na época, um pilar de muita base na parte administrativa e financeira, na diretoria, que eu visualizei na época, e um pilar que eu entendi que era a grande força motriz da empresa, que era na diretoria comercial. Então, quando eu vi que era uma empresa tão estruturada, eu não tinha dúvidas do crescimento. Então, eu voltei para o Nordeste, sabendo que ali era um grande potencial para a gente investir, como Copra. Uma semana depois eu recebi o convite do presidente da Copra para uma reunião e na reunião eu fui comunicada que eu iria atender a KFG e que eu iria desenvolver o cliente. Então, eu fiquei muito feliz e comecei com planejamento. Então, tudo começou com um treinamento e estamos juntos até hoje. Em 2015? 2015, 1º de maio de 2015. Então, você está desde o início nessa história, né? Com certeza. Karine, então você é alagoana. De onde é que você é? Conta para nós. Eu sei a tua história, né? Mas acho que o pessoal que está nos assistindo quer entender. Quer entender. Também. É alagoana que mora aqui no sul. Sim, eu sou alagoana. Eu sou do interior de Alagoas, eu sou do Agreste, de uma cidade chamada Palmeira dos Índios, uma cidade bem pequena. E quando eu tinha uns 7 anos, eu fui morar na capital. Morei na capital dos 7 até 6 anos atrás, que foi quando eu vim morar aqui no Sul. E aí estudei lá, fiz faculdade, desenvolvi o mercado na parte de nutrição lá e entrei na Copra, justamente para esse desenvolvimento de produtos, treinamentos, só que eu falo muito. Então, o dono da Copra disse para mim, olha, a colaboradora que vende para o Nordeste, ela vai empreender e saiu da empresa. E você vai assumir o lugar dela como vendedora. E aí foi cômico, porque eu tive medo. E é até bom eu compartilhar, até com quem está assistindo, o novo, ele nos causa medo.
Contudo, o Sim. novo nos faz crescer. Sim. Eu lembro que eu chorei e pedi demissão da empresa por Nossa. medo. Porém, eu voltei atrás, fiquei na empresa e comecei a vender. E me encantei. A adrenalina da venda, ela é espetacular. E eu vou ser franca. Eu estou na indústria, vai fazer uma década. Eu estou há 9 anos. E a adrenalina de cada venda que eu faço é a mesma. E isso me motiva. E continuei vendendo. Vim em 2015 para cá, comecei a trabalhar com KFG. Na época, eu vendia por telefone, até que eu engravidei, me afastei, tive licença maternidade. Quando voltei de licença, eu fui promovida a ser coordenadora comercial aqui do sul do Brasil. Só que aí eu tinha que morar aqui. Aceitei o desafio com medo de crescer, mas eu já tinha uma experiência do medo de antes. Vim morar aqui no Sul, mesmo sendo alagoana, e estou aqui há 6 anos desenvolvendo esse trabalho com a Copra de desenvolver a região e há 9 anos, 8 anos atendendo aí a KFG. A KFG. Uma história engraçada desse período, porque eu trabalho também junto com a Karine desde o início da história com o KFG. Fizemos algum evento, essa mulher já me fez puxar alguma caixa. Ela já me fez carregar alguma caixa em congresso, em evento de nutrição, Te deu monta trabalho, né, kit. Chico? Bastante, bastante. O que acontece? O bom que eu acho da venda e que eu oriento sempre para todos os representantes que trabalham comigo é o seguinte: você tem que conhecer o seu produto. Então, a gente trabalhou muito, e aí a KFG foi uma parceira que a Copra reconhece, eu faço questão de reconhecer aqui. Rodou todo esse sul do país, seja no Rio Grande do Sul, seja lá no Paraná, ou aqui mesmo, em Santa Catarina, com um projeto maravilhoso, que começa assim, como o Startcast, na época foi Copra na Estrada, e que nós íamos compartilhando conhecimento que eu tinha adquirido com os estudos, sobre a marca Copra. E foi um projeto encantador e não seria possível se não tivesse a parceria de vocês. E eu lembro que a gente ia, dava os treinamentos e KFG do lado. Outro trabalho que a gente fez muito, que aí é o que o Francisco está citando, a gente sempre trabalhou com profissionais influenciadores. Então, para quem vende alimento funcional, tem que ter essa visão. Você precisa estar ao lado de quem indica o teu produto. Seja um médico funcional, seja uma nutricionista funcional, um nutricionista especializado em nutrição esportiva, estética, um nutrólogo, enfim, independente da especialidade. Você tem que estar ao lado desses profissionais, fornecendo para ele amostras, para eles conhecerem o produto, fornecendo para ele artigos científicos atualizados, para que eles possam ter uma comprovação disso e participando dos congressos. E aí entrou a KFG, que participou de vários congressos conosco. E, assim, hoje está bem mais fácil. Hoje a gente tem toda uma equipe que nos dá um suporte, que nos ajuda. Mas, no passado, Chico, era bem éramos diferente, nós, né? Que carregávamos as caixas, montávamos o stand, éramos nós que também entregávamos os kits, atendíamos as nutris e de várias partes do país e juntos fizemos uma bela história. Eu tenho muitas para lembrar. Se lembra? Uma vez voltávamos, eu e a Karine de Curitiba, Ai, meu num congresso de estética. Viemos eu, você, se eu não me engano, Marlise, que era a nossa compradora na época, né? Hoje é a Letícia que faz essa função. Hoje é a Lê, querida. E chovia, já era para mais de 1h da manhã. E quando chegamos em Porto Belo para passar o pedágio, Senhor. procura, cadê o dinheiro do pedágio? Nossa, gente, vocês têm muita história Na para época contar, hein? não aceitava cartão. Não aceitava cartão, eu digo, Se vira os Marlise, 30. tem alguma coisa aí? Não. Karine, tem alguma coisa aí? Não. E aí, gente? Mas a gente é comercial, né? E comercial... Tem que dar jeito. Tem que dar jeito. Né? A gente está ali para criar a solução. Digo, o que eu faço? O que a gente faz de melhor? Se comunica. Comunicação é tudo. E tudo é pessoas. Sim. Para num posto de combustível, numa lanchonete na beira da estrada. Isso mesmo. Você lembra? Tinha 2 caras bebendo e conversando com o guarda. E eu cheguei, já cumprimentei e tudo, falei que estava sem dinheiro pro pedágio. E o cara pegou o carro dele
foi na nossa frente, pagou o pedágio para a gente Vocês passar e voltou. E a gente passou. Gente, algo que tem assim, encantador no Francisco. Quando tem um problema, ele olha assim e diz: eu resolvo. É algo assim, impossível. Porém, ele vai lá e Problema resolve. que não, ele dá o jeito. E dá o jeito. E é maravilhoso, Chico. E aí agora eu exponho você ter um profissional que foca na solução. Porque aí, até falando para a gente que é do comercial, tá? Muitos momentos a gente encontra um comercial que põe uma energia muito grande nos problemas. Óbvio que problemas toda empresa tem e a gente tem que, de fato, observar até para encontrar a solução. Contudo, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Esse exemplo que você passou, tinha um problema? Tinha. Mas a tua visão foi ampla o suficiente de dizer assim, cara, tem um problema, mas eu sou comercial, eu sei me comunicar. E foi lá, focou na solução e voltamos para casa. E voltamos para casa, né? E é exatamente isso. Eu acho que você tem que se inspirar para fazer o seu trabalho. E você tem que também focar realmente na solução. Parece uma demagogia a gente falar isso, mas é uma realidade. O problema, ele já existe, seja ele qual for. E a dimensão para o problema é você que vai dar. Sim. Então, para mim, problema real mesmo, é um problema de saúde, né? Sim. É você estar literalmente imobilizado, né? Um desafio que foi para a gente, por exemplo, a pandemia. De fato. Os primeiros 15 dias da pandemia, eu via o desespero na cabeça dos comerciais, todas as indústrias, todo mundo. Sim. Por quê? Nós estávamos impedidos de executar o nosso trabalho, que é o contato humano, que Sim. é criar a solução, princípio de que tudo, é né? fomentar o negócio e tentando se encaixar como sociedade, entender o que ia acontecer na nossa vida particular e também na nossa profissão. E Exato. aí você tem duas opções. Ou você senta, fica esperando e entende e reage àquilo que vai ser imposto para você, né? Ou você encara de frente, dá a dimensão realmente que esse problema tem e vai atrás de uma solução. Exatamente, que é o seu perfil. E foi o que aconteceu com as empresas que sobreviveram. Elas se reinventaram. A mudança, ela é necessária para a evolução. De fato, algumas empresas já estavam adaptadas e preparadas para isso. Essas saíram na frente. É como se fosse meio que uma seleção natural, essa previsão do futuro. Contudo, as que não estavam, mas que foram ativas, que foram proativas, que correram para uma venda por telefone, como eu fazia lá no passado, no Nordeste, que correram para chamadas de vídeo, reuniões por chamada de vídeo, etc., essas conseguiram se sobressair. Essas que conseguiram vender por aplicativos, essas conseguiram se sobressair. E estão vivas até hoje. E o que eu percebi? A pandemia passou, veio vacina. Só que essa tecnologia que foi inserida, ela permanece de uma maneira mista, porém permanece. Então, assim, a evolução aconteceu. Houveram empresas que não suportaram? Sim. Houveram, tiveram que se reinventar e foi dolorido. Você citou aí o caso e óbvio que a vida é algo que se perde, não tem mais como voltar. Então, as famílias que perderam seus parentes não têm mais como voltar. Infelizmente, algumas pessoas tiveram sequelas. Até hoje, né? Eu estava me reunindo hoje com a nutricionista e ela estava compartilhando comigo, Karine, eu tenho pacientes que têm perda de memória até hoje, mesmo pós-Covid, paciente sendo suplementado até hoje. Então, algumas sequelas ficaram e fortes, inclusive, e, infelizmente, muitas empresas vieram a falir, muitas famílias sofreram, e a gente tem que sentir isso. Porque talvez não, algumas empresas não tiveram essa oportunidade de se reinventar, mas outras sim. E as que tiveram, com certeza, evoluíram muito mais. Não é à toa que a nossa área, que é a área de alimentação natural, ela cresceu e muito. Não que a gente ache bom isso, mas que as pessoas passaram a cuidar mais da saúde. Isso eu acho bom. Cuidar mais do que é nosso. Da nossa vida, de nós, né? Exato. Caminhando por aí. Por esse ponto. Congresso de Nutrição e Estética, fizemos alguns, né? Sempre fomentando o mercado, fomentando a marca,
De fato. Né? Eu acho que o recado que fica desse primeiro bate-papo é: você pode aguardar e colher o resultado que vai ser uma consequência de você Sim. ter aguardado, ou você pode gerar a sua própria demanda. Sim. Né? Você pode ir atrás do mercado. Então, muitas vezes, o lojista, o empresário, seja ele autônomo, seja ele a estrutura que for, você pode aceitar a situação ou você pode fomentar, você pode ir atrás da sua própria demanda, que foi o que a gente sempre fez. Porque quantas e quantas quilômetros, quantos e quantas viagens, quantas e quantas hospedagens, a qual a gente ficava até... O evento começava às 7 horas da noite, a gente ia até 11 horas. Não tinha horário, né? Não tinha dia, não tinha horário. Conversando com pessoas, trocando ideia, levando insights. O que a gente está fazendo aqui. Só que de uma forma presencial. E o quanto isso não agregou para dentro Com desse certeza. comércio. Porque Foi uma soma de coisas, né, Chico e Karine, né? Que acabaram trazendo todo o sucesso que KFG e Copra tem hoje, enfim, toda essa parceria. Então, pelas histórias que vocês estão trazendo, né? Tudo isso somando trouxe tudo que a gente tem hoje, assim, né? E quantas histórias vocês têm, né? Desde o início da KFG, e assim, né? ó, só para você saber, foram 18 Copras na estrada que nós fizemos. Nossa, é muita e nós coisa. participamos de 4 congressos por ano ao longo desses anos de 2015 para cá. Cada congresso a gente trabalhava em média aí com umas 500 pessoas. Houveram congressos maiores aí que a gente chegou a 1.000. Então, e cada Copra na Estrada a gente trabalhava em média com uns 70 CNPJs. Cada CNPJ levava umas 3, 4 pessoas. Então, o número de pessoas com os quais nós compartilhamos conhecimento foi muito grande. E tudo isso em cima da proatividade. E gerando resultado. Né? Hoje, você está no setor de compras, é uma excelente negociadora e consegue visualizar que nós trabalhamos muito o mix, que é algo, Francisco, que eu sempre defendo, que você trabalhe sempre o mix que a empresa tem para lhe dar. A empresa está fornecendo quantos SKUs? 20? Vamos trabalhar os 20. A venda dos 20 vai ser na mesma proporção? Não. É normal que você tenha uma curva A, uma curva B e assim por diante. Isso é normal. O importante é que você consiga aproveitar tudo. Assim como o coco. Do coco, a gente aproveita tudo. Uma infinidade de coisas, Nossa, né, Karine? É impressionante. A gente consegue aproveitar a polpa, a gente consegue aproveitar a água, a gente consegue aproveitar a casca para fazer briquete para as pessoas que fumam, a gente consegue, nossa, sem falar na palha e por aí vai. E quando você, dentro da indústria, aproveita aquele produto, a matéria-prima por inteiro, você consegue aumentar a sua margem. É nítido, porque é algo que em um momento era lixo, agora está gerando renda. Então, dentro de uma empresa, a KFG, eu trabalho hoje com 5.000 SKUs. Se você consegue aproveitar o maior número possível de giro desses SKUs, algo que poderia não estar lhe dando tanto resultado, agora já está sendo expressivo. A Copra, se com a marca Copra eu trabalho por volta aí de uns 20, 30 SKUs, quanto mais você trabalha o mix, mais você traz resultado para a empresa. A rentabilidade vem no todo. a rentabilidade vem no todo. Aproveitando, Karine, para a gente trazer isso para quem nos assiste, que às vezes não tem uma loja ou não tem uma estrutura montada, a importância de que você trabalhar vários produtos te ajuda a trabalhar com maior saudabilidade financeira, Sim. né? Porque você acaba, alguns produtos que são mais disputados, trabalhando com uma margem um pouco menor, Sim. Exato. e alguns produtos que você vai entrar com serviço ou com diferenciais, vai acabar elevando a sua margem de lucro. Então, o que você traz para a gente aqui é justamente isso, né? Você ter um leque de produtos, você trabalhar com um mix maior, muitas vezes vai te trazer uma saudabilidade financeira maior. E a gente não pode esquecer, Francisco, que nós moramos no Sul. Na época que eu morava no Nordeste, eu não via sazonalidade. Então, eu nasci no sol, eu dormia no sol e era sol o tempo todo. Oh, época boa! Mas, aqui no Sul, eu descobri que existem estações do ano. Descobriu o frio. Aquilo que a gente só via nos livros de estudos sociais, Sim. eu ficava assim olhando, eu dizia, nossa, está no livro. É um mas outro país? Na realidade, eu não vejo isso. Eu sempre desconfiada. Aqui existe. Então, aqui tem inverno, sim. Aqui tem De fato. primavera, sim. Tem outono, sim.
E tem verão, sim, também. Verão e Nossa inverno, os Senhora. dois são... Aham, vem com força. E o que acontece? Se eu tenho essas estações do ano, existem sazonalidades. E os produtos também são sazonais. Interessante Então, isso. quando você trabalha com o mix, você consegue chegar na sazonalidade. A Copra, por exemplo. Nós temos produtos que, naturalmente, as vendas aumentam nesse período de junho e julho, por conta das festas juninas e julinas. É comum aumentar o consumo de coco. As pessoas elas começam a consumir mais bolo de milho com coco, elas começam a consumir mais cocada. Isso é da região. É comum aumentar o consumo do leite de coco. As pessoas começam a consumir mais. No Nordeste a gente chama de canjica. Aqui eu ainda não decorei o nome. Canjica também. Canjica também, né? Então, as pessoas começam a consumir mais. Outro detalhe, a gente tem o cubinho de coco, que as pessoas aqui começam a consumir mais nesse período de festa junina, assim como o amendoim, que a gente não trabalha, mas é um produto também que se consome mais. Que é muito bom, por sinal, hein? Fazendo uma divulgação aí. Então, assim, a gente tem a nossa manteiga de coco, que lá no Nordeste é muito comum. Olha só, o ano inteirinho é comum você ver carrinhos onde as pessoas vendem milho verde cozido com manteiga de coco derretida por cima. Aqui a gente vê, sim, no período do inverno. E aí tem, inclusive, o nosso lançamento da Copra atual, que é a nossa manteiga de coco cremosíssima, maravilhosa. E detalhe, sem lactose, uma manteiga totalmente vegana, e que é um produto que vai ser bem, apesar de ser lançamento, é sazonal aqui para o inverno. Então, foi o que eu acabei de mostrar. Eu mostrei aqui alguns produtos específicos que vão vender mais nesse período. Nessa época não. Aí, detalhe, se eu tenho hoje um empório, se eu tenho hoje um autosserviço, um supermercado, que não tem esses produtos, vai perder uma grande oportunidade de vender. A impressão que eu tenho, Francisca, é como se o dinheiro tivesse no campo, na rua. E aquele que está preparado, ele consegue sair na frente e ler. Perfeito. Você falou exatamente isso. Aí eu volto para a história da Covid. Aquelas empresas que estavam preparadas, com exceções, de fato, com algumas empresas que não era uma questão de preparação, era porque o mercado com as quais elas trabalhavam foi impedido, né? Você citou aí, nós, vendedores, somos impedidos de ir para a rua, mas deixe-me imaginar aqui, lazer. Foi fechado, tudo que é pub foi fechado, tudo que é barzinho. Então, quem trabalhava com essa parte aí de evento, nossa senhora, deve ter sofrido bastante, né? muito mais, né? Enfim, tirando essas exceções, quem estava na frente foi. Aí, voltando para a história dos produtos sazonais. Aquele que estiver mais preparado vai conseguir pegar o dinheiro agora mesmo, nesse período do ano. É, muito bem colocado, Karine. E apesar de você estar impedido, como foi o caso que você trouxe aqui, barzinhos, empórios, pubs, eu insisto que a gente sempre tem uma saída. Quando você está olhando para a solução do problema, você vai encontrar uma saída. Eu vou te trazer um caso aqui que exemplifica muito bem. Teve um rapaz que trabalhava com festas, e ele fazia o aluguel de equipamentos para festas, mesas, cadeiras, enfim, ele tinha todo esse aparato. E na pandemia, ele ficou sem a clientela. Sim. Esse cara, logo na saída da pandemia ali, numa parte que começou a se voltar a circulação de pessoas, havia o distanciamento social. Ok. Perfeito. E muitos assuntos burocráticos travados para toda a população brasileira. O que ele fez? Ele alugava as suas cadeiras na frente das instituições bancárias. Se reinventou, Ele se reinventou. de fato. Então, voltamos a mais uma vez à ideologia que eu também sempre sigo. Eu vejo qual é o problema, entendo, né, qual é a origem, o que foi que aconteceu, qual é o contexto daquele problema, mas é até ali, a partir dali, o que eu posso fazer? Qual é a solução? O ficar de braço cruzado, a inércia, ela não te traz solução nenhuma. A inércia, você vai lidar com o resultado. No movimento, você vai ter outro resultado. Não tenho dúvidas, não podemos parar nunca. E aí, Francisco, com essa colocação, você me traz a visão do empreendedor. Existem algumas pessoas que têm uma visão mais mediana, do tipo assim, o que é que eu faço agora? Pessoas que precisam que alguém lhe oriente.
E está tudo certo. Cada um nasce com o seu dom, com o seu perfil e, com certeza, sabem trabalhar muito bem em alguma área específica. Contudo, pela experiência que eu tive, pelo fato de eu ser nutri e rodar esse Brasil, assim, eu só não fui no norte. No norte. No norte eu não fui. O restante do país eu consegui ir nas outras regiões treinando distribuidores ao longo do país. Então, eu conheci muitos empreendedores. E algo que eu percebo em comum deles é essa criatividade ou essa capacidade de olhar fora da caixa. Essa capacidade de dizer, ok, a situação é essa, contudo, o que eu posso fazer diferente? São pessoas diferenciadas. Essas pessoas, de fato, são empreendedoras. E algo que eu percebo também, quando você tem um gestor comercial com essa mesma visão, a empresa se destaca. Existem gestores comerciais que são da burocracia, que é do sistema, que vai ali e analisa e olha, se tem uma pessoa que ama fazer planejamento estratégico, sou eu. Eu sou extremamente estrategista. É bom fazer esse planejamento estratégico, fazer análise de ponto de controle mesmo, é aqui, ótimo, maravilha. Contudo, quando você consegue ser diferenciado e pensar na solução, como você acabou de citar, o gestor, ele consegue elevar a empresa para um outro patamar. Então, sim, esse exemplo que você falou desse rapaz que alugava as cadeiras é um exemplo nítido de alguém que se reinventou. E, claro, agora ele pode voltar com as festas, porém, ele agora já tem um plano A, B, C, D, E, e por aí vai, né? Karine, sua experiência comercial, muito mais do que uma experiência comercial, desenvolvedora de produto, técnico de alimentos, nutricionista, mas, principalmente, todas as suas vertentes profissionais levam a pessoas, né? Sim. Indiferente, tudo vai convergir às pessoas. E agora a gente fala propriamente para o lojista, aquele que tem que se preparar, e vamos falar aqui do Sul, né? Que no Nordeste não tem inverno, né? Então, Karine, Letícia, quando a gente foi avisado que ela viria para o Sul, para ela assumir a coordenação da Copra, mas a gente já trabalhava junto. E aí eu liguei para ela. Por quê? Bem na mudança dela, a previsão climática aqui era de dar 3, 5 graus. E aí, eu esperei ela chegar aqui. Quando ela chegou, eu liguei para ela. Você não avisou. Eu liguei para ela e falei assim, e aí, Karine, tudo bem? Ela, tudo. Eu digo, tu viu que deu uma esfriadinha? Ela, Chico, tô desesperada. É outro mundo. O Chico é mal. Gente, assim, eu tive que comprar roupa. No Nordeste imagino. não existe essas roupas, tá? Tive que comprar roupa, ar-condicionado, quente e frio. Aí a gente vai aprendendo, Sim. né? Vai aprendendo. Hoje tá tudo certo, mas o Chico é mal, o Chico No é mal. início tu sofreu um pouquinho. Sofri e vou ser franca. Hoje eu já estou mais adaptada. Hoje estava 15 graus e eu estava andando na rua com essa roupa tranquila. Já está super adaptada. Então, já. eu me senti assim no ar-condicionado. Se fosse há 6 anos atrás, nossa senhora. E bateu o queixo. E com conhecimento de território, né? Que foi o que a gente colocou aqui. Você atua no Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. Sim. Karine, você consegue apontar 5 produtos ou 5 ações para que o lojista possa se preparar, aquecer as suas vendas no inverno, aproveitar a sazonalidade da estação? Ok. E alguns produtos eu acabei antecipando anteriormente, tá? Se eu estou pensando nessa situação do inverno, nós trabalhamos com coco sem açúcar. O que acontece, gente? Só para vocês saberem. A fruta, se a gente coloca ela direto no mercado, ela vai estragar. Então, você acaba colocando outros insumos nela para que ela possa ter um prazo de validade maior. Um deles é o açúcar. Ok. A Copra, ela trabalha com coco sem açúcar. Então, quando você trabalha com uma dieta específica, em alguns momentos você tira o açúcar da dieta do paciente. Seja um paciente que é diabético, tem resistência à insulina, seja um paciente que quer emagrecer, um paciente que tem espinha, um paciente de estética, enfim.
As necessidades elas vão variar. E se você remove o açúcar, o paciente não vai querer comprar aquele coco de um produto que vai ser sazonal da época. Mas se você, lojista, oferece um coco sem açúcar, é mais fácil. E aí a gente entrega ele em embalagens menores, de 50 e de 100 gramas, mas em embalagens maiores também de 1 quilo, dependendo da demanda aí do cliente. Então, a gente consegue trabalhar. Seria um produto que eu indicaria. Produto número 2. Como eu falei, eu percebo que aqui é muito comum se consumir até como petisco, o cubinho de coco, e nós temos ele. Nós temos ele, inclusive nós acabamos de lançar a calda de coco. Então, se você pega o cubinho de coco e você passa na calda de coco, para uma festa julina, vai ficar delicioso. Até uma degustação dentro da loja, né? Você com está certeza, uma ótima ofertando um produto novo, ofertando uma experiência nova para o consumidor e aproveitando um produto de estação e aumentando o seu mix em torno da lucratividade dentro da loja. Uma boa sacada. E como a calda de coco é um lançamento que nós estamos levando para todos os eventos nesse momento, acabamos de apresentar no evento em São Paulo esse mês. Vamos apresentar em outro evento em São Paulo no próximo mês. E vamos apresentar num evento de supermercado de Santa Catarina no próximo mês também. Então, a indústria já está divulgando esse produto em vários eventos, além das nossas mídias sociais e sites. E aí o lojista vai ter esse produto, a calda de coco, para fazer essa degustação? Não tenho dúvidas. Outro detalhe, e aí agora eu até parabenizo o Francisco pela visão de trabalhar com a degustação. Gente, às vezes a gente pega um vendedor que diz assim, eu tenho dificuldade de vender tal produto. O que é que você trabalhou de trade marketing para que esse produto possa se vender? Ele ficou lá escondidinho do PDV ou você colocou ele à mostra? Você colocou ele numa ilha? Você colocou ele numa visão onde quem entra na loja vai dar de cara com aquele lançamento da Copra, a calda de coco? Primeira pergunta, onde o produto está posicionado? Ok. O produto já está bem posicionado, Karine, é um lançamento, eu pus ali logo na frente, numa ilha, fiz uma ilha maravilhosa. Tudo bem. É um produto comestível? Já passou pandemia? Já pode ter degustação? Pode. Por que não a degustação? Agregar, né? Por que não agregar e fazer com que a pessoa sinta o prazer de comer? Porque, assim, aí eu volto para a tua pergunta, Francisco. Eu adoro trabalhar com pessoas. Na realidade, eu sou especialista em negociação. E eu me especializei em pessoas, análise de pessoas. E sim, quando você degusta algo, você sente o prazer e aí você lembra da sua infância, de quando você era criança, ia para a festa junina na escolinha e você provava aquele amendoim doce, aquele cubinho de coco doce e você vai dizer, nossa, eu quero aquela minha infância de novo, vou comprar. Aí você gerou uma compra certa, porque é uma compra afetiva. Não volta. Eu vou ser franca, o produto não é caro, mas não interessa nem o preço, porque ali o cliente não está mais comprando o cubinho de coco com calda de chocolate, ele está comprando a infância dele, ou aquele sabor da infância que não volta mais, e que você proporcionou. Entende que o preço aí não interessa? E tudo isso fomentado por uma ação, por uma tática de trade, e que eu super oriento. Esse é um outro produto que, com certeza, eu indicaria, seria o cubinho. O leite de coco é algo que não pode faltar. É nítido. Chega esse período, a gastronomia ela se volta com o leite de coco. Então, dá para se trabalhar. Vai ser fácil de fazer degustação, aí você teria que ter um pouco mais de trabalho de mandar produzir e levar para o empório, que eu não vejo problema, ok? É só fazer uma análise de relação custo-benefício e se planejar. Francisco, tudo com planejamento é possível. É possível. E detalhe, aquela empresa que fornece isso, ela é um diferencial. Já imaginou já ficar gravado na memória do teu cliente que o teu empório ou que a tua rede de supermercado, enfim, onde quer que seja o PDV que a gente esteja sinalizando aqui, ele tem degustação de um produto novo todo sábado. Não interessa se é da marca Copra ou se é de outra marca. Sim, porque gera uma experiência para o cliente. Gera né? experiência. E o cliente vai dizer, nesse sábado eu estou indo, o que é que eu vou degustar? Eu vou degustar um bolo de milho feito com coco em flocos da Copra e com leite de coco da Copra. Por que não? E aí, Francisco, também tem a questão do parceiro.
a KFG, ela se comporta muito como parceira. Eu falo pela minha experiência com a KFG de anos. Até o presente momento, todas as vezes que eu vi um parceiro procurando vocês para desenvolver um projeto, vocês estão sempre apoiando. E por que não se utilizar do canal de distribuição, que é um canal que eu sou a favor, sim. Eu sempre enxergo, eu sempre falo, a venda direta ela é possível e, em alguns momentos, ela é necessária. Mas, quando você tem um bom parceiro no canal de distribuição, você consegue um resultado maravilhoso. E eu vejo que deve-se, sim, usar e abusar do parceiro distribuidor quanto possível. Então, voltando, eu sinalizei isso aqui. E tem um produto, Francisco, que, né, já falei da calda, do coco em cubos, mas tem um produto que não é especificamente do inverno, porém é um lançamento que a gente trouxe para o mercado e que aqui no sul do Brasil só a marca Copra tem, que eu não poderia deixar de indicar, que é a nossa água de coco com polpa. O que acontece? É muito comum consumir aqui um produto sazonal no verão, que é a água de coco. Lá no Nordeste, a gente vai para a praia e pega o coco praticamente caindo ali do coqueiro e já paga R$1 e já consome ali olhando o mar. Oh, coisa boa! Aqui não, aqui a água vem na caixinha, né? Vem do Nordeste para a caixinha. Nós temos a água tradicional, mas nós lançamos uma água com polpa. Lá no Nordeste, Chico, é muito comum a gente ir para a praia. Então, assim, imagina a cena, você vai para a praia, alguém vai lhe oferecer uma cadeirinha, vai alugar ali, e você senta no mar, fica só vendo aquela brisa, a água vem e vai, aquele sol lindo, aquele clima maravilhoso, a vitamina D, você já fica logo feliz da vida. E aí o rapaz vem e lhe oferece a água. Então, coco verde. Ele abre ali o coco verde, você toma a água. Quando você termina, na sua frente ele abre o coco e você consome a polpa do coco. Lá a gente chama de carne. É algo assim bem mole, mas é algo delicioso. Rico em gordura e tem outros benefícios também. E a experiência é única. Então, o que foi a ideia da Copra, né? E aí eu parabenizo o setor de P&D da Copra, o pessoal tem uma grande visão, não só o setor de P&D, mas a diretoria e a presidência. De fato, eles são muito bons. E eles pegaram essa experiência de você tomar uma água na praia de Pajuçara, ali em Alagoas, e conseguiram pôr numa caixinha. E trouxeram aqui para o Sul. Então, nós lançamos essa água com polpa, que a KFG vende, inclusive, e que seria um produto espetacular para o lojista também apresentar. Apesar de não ter muito a ver com o frio, pelo fato de ser um lançamento e estar sendo muito divulgado no Brasil, e pelo fato de ser a única marca de água de coco com polpa que tem no momento, não podemos perder o time. E o time é agora. É levar o lançamento, a experiência, a novidade para dentro da loja. Com isso, você vai pegar a experiência que foi, como você mesmo colocou, a experiência que foi no desenvolvimento local, né? Foi pego algo que acontece no Nordeste brasileiro, transportado às outras regiões do país como uma experiência, isso a indústria fez, né? O distribuidor vai levar até o lojista, e o lojista vai terminar de levar essa experiência para o consumidor final. O produto você veja bem diferenciado, a cadeia toda em você gerar tudo isso. Sim. Então, tudo que a gente converge, para que lado a gente for na conversa, para que lado a gente, né? por onde a gente vier, a gente vai chegar sempre no mesmo assunto. São pessoas, são experiências, você gera resultado. Perfeito. Quando você sai da curva. Com certeza. Então, com certeza, Karine, você trazer um produto novo, um lançamento de mercado, uma experiência, seja em qualquer época do ano, você está agregando, né? Você está... Velha frase, né? Você está saindo da curva, você está fazendo diferente, e aí você vai colher resultados diferentes por essa sua ação. Indiferente você ficar o dia inteiro parado esperando algo acontecer. Sim. Ou o seu cliente entrar. Então, Karine, eu estou curiosa para saber, e aí queria que você compartilhasse conosco, com o público que está assistindo em casa, como que se deu essa escolha pelo ramo de saudabilidade? Como que a Karine acabou escolhendo a nutrição? Nossa Senhora, vocês vão agora descobrir. Veja bem, eu estudei no Instituto Federal.
E eu fiz o nível médio lá e eu fiz o nível técnico também. Então, eu sou técnica em química com habilitação em alimentos e bebidas. Após fazer o curso técnico, eu fui fazer também tecnologia de alimentos. E eu pensei, agora eu vou fazer engenharia de alimentos. Eu já tinha pago cálculo 1, física 1, era só pagar o 2, o 3, algumas disciplinas eu ia aproveitar, enfim. Vamos fazer engenharia de alimentos. E aí eu fui me inscrever e eu me inscrevi para nutrição, porque no meu pequeno cérebro, nutrição era engenharia de alimentos. Ok, passei no vestibular, ai, que felicidade, passei, e vamos lá para o primeiro dia de aula, e aí eu fui ter aula de anatomia, e aí eu fiquei processando, eu disse, tá, mas anatomia com engenharia, o que tem a ver? E aí eu olhei assim para o lado e perguntei para a colega, disse, mas me fala, por que aula de anatomia no curso de engenharia de alimentos? Ela disse, aí ela olhou para mim, assustada, disse, aqui não é engenharia de alimentos, aqui é nutrição. Eu disse, não, mas eu acho que eu fiz errado. Ela, não, porque o teu nome está na chamada, então você fez vestibular para nutrição. Aí eu paro assim e digo, meu Deus do céu, eu fiz o vestibular errado. E detalhe, foi no Instituto, foi na Universidade Federal de Alagoas. Uhum. Eu disse, bom, tipo assim, um curso desse ninguém joga fora. Agora eu vou fazer. Só acabou caindo de paraquedas total, né, Karine? E daí eu entrei na área de saúde. E assim, hoje, depois disso, eu fiz uma pós em nutrição funcional, em nutrição esportiva, em fitoterapia, estou estudando nutrição estética. E a nutrição, Lê, ela é encantadora, porque ela traz vida. A nutrição traz vida. A engenharia de alimentos, ela consegue desenvolver alimentos em grande escala, com segurança, consegue trazer produtos inovadores e que também fornecem vida. Uhum. Mas a engenharia precisa de uma base do porquê. Por que eu vou desenvolver tal produto? Precisa que a nutrição, por meio da ciência, prove. E aí eu vou além, Letícia. Eu sou católica, eu acredito em Deus. E eu sempre falo o seguinte, não cai um fio de cabeça do meu cabelo, da minha cabeça, que Deus não permita. Então, eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor que foi trilhando o meu caminho, inclusive para chegar até aqui no Sul. Foi o Senhor que foi conduzindo até eu chegar aqui. Era para estar. E lhe falo mais, Ele está conduzindo novos caminhos por aí. Vamos ver o futuro, né, Francisco? Com certeza, muito bom. Karine, com certeza. Quem procura, acha, né? Quem bate, abre. Essa é uma frase do nosso presidente. Baita analogia. Seu Angelino. Karine, para a gente finalizando, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente está aqui para inspirar os entusiastas do mundo empresarial, os lojistas, nossos parceiros, enfim, quem está acompanhando a gente nas nossas mídias sociais. O que te inspira a continuar a busca pelo conhecimento? O que te inspira a buscar as relações? O que te inspira diariamente? Chico, eu amo estudar. Estudar, para mim, é um prazer. Então, todas as vezes que eu descubro algo novo, meu olho brilha. Então, eu não quero parar de estudar nunca. Por quê? Porque eu preciso desse prazer. E falo, se você quer crescer, estude. Não interessa qual é a área. Por exemplo, eu agora acabei de terminar um MBA em gestão comercial. Não interessa se é gestão comercial, se é nutrição, não interessa se é técnico em química, tecnologia de alimentos, não interessa, estude, porque o crescimento vem com o estudo. No meu caso, eu sinto prazer e eu espero que todo mundo sinta prazer. Isso aí. Agora, quando eu falo no profissional, eu sou movida a adrenalina, Francisco. Eu preciso disso. E vender me dá adrenalina. Cada cliente meu que cresce e automaticamente eu cresço junto. Cada venda que eu entrego para a empresa com lucro, que esse é o meu objetivo, eu sinto uma grande adrenalina. Terceiro, todas as pessoas, e aí vai os empresários, que eu conheci ao longo dessa década que eu trabalho com o lado comercial,
que eu vejo crescer, isso me dá uma felicidade. Graças ao Senhor, eu fico feliz com o crescimento do próximo. E uma coisa eu te falo, todos que trabalham muito crescem. Quem fica parado mesmo, tá? Não tem crescimento. Exato. Inerte. Fica mediano. Mas aqueles que trabalham muito, eles crescem. E eu consegui ver. E quando eu vejo isso, eu sinto que tem um pouquinho do meu trabalho ali. E isso me traz felicidade. Então, eu penso que é um trio que se completa. O prazer de estudar, de ter conhecimento do produto que, de fato, eu trabalho, ou das pessoas com as quais eu trabalho, a adrenalina da venda, que isso me motiva. Então, se você trabalha em algo, você tem que amar aquilo ali. Você tem que ter adrenalina com aquilo ali. No meu caso, é a venda. Poderia ser em outro setor. Não interessa. Tem que ter adrenalina. Você tem que sentir prazer aquilo ali. E você tem que ser feliz com o crescimento das pessoas. Porque vir para o mundo só por dinheiro é algo que você vai embora e o dinheiro vai ficar. Mas quando você vem para o mundo e pode ajudar uma pessoa, nossa senhora, aí é diferente, né? Com certeza. Bom, Karine, vamos aproveitar aqui, te entregar Presentinho. o nosso presente. Ai, meu Essa caneca aqui, essa caneca aqui, ela é muito importante. Se você não usar ela, coisas não muito agradáveis acontecem. Então, se o pneu do seu carro fura, você está indo fazer uma visita para um cliente, Você sai na rua, começa a chover, né? Começa a chover. Tudo Você isso. tem que usar essa caneca todo dia para tomar seu café, seu chá e ajudar a gente a Chá. divulgar Ela o gosta programa. muito de chá, porque ela chega lá, uma curiosidade de compartilhar com vocês. A Karine chega lá, ela já pede, tem um chazinho? Um chazinho. Então eu já chego lá com a xicrinha, agora já dá para chegar E com Letícia, essa. qual é o chazinho que você serve para ela? Porque assim, eu já vou te dar uma dica antes de você responder. Você tem que servir Melissa. Camomila. Ela nem sabe ali Camomila. o sabor que a gente bota, mas é camomila, melissa, Você tem que pra ela ficar calminha, né? fica zen. Já vai na estratégia. Karine, muito obrigado de coração pela sua participação nesse programa. Mais um episódio que vai ao ar. Recebemos aqui a Karine, nutricionista, desenvolvedora de produto, psicóloga não, mas também, né? Porque todo vendedor é um pouco psicólogo. Também. Para mais um programa, então, segue a gente aí nas mídias sociais, no YouTube ou no Instagram. Comenta, compartilha, coloca aqui embaixo o que você quer, qual é o assunto que você quer que a gente traga aqui para estar discutindo com os profissionais. Então, esse foi mais um episódio do Startcast KFG. Tudo são pessoas.